boa tarde, a paz do Senhor Jesus. São exatamente 18 horas da tarde. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados. Pai, nos dá graça, nos dá força para iniciar esta leitura, concluir esta leitura. Todo impedimento de ordem espiritual venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, não deixe que nada venha roubar a nossa concentração neste momento, eu te peço, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda a iniciar, a concluir esta leitura 26 de 100. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém? 26 de 100. Nós vamos ler Ruth, do capítulo 1 ao capítulo 4, primeiro livro de Samuel, do 1 ao 4, Lucas, do 23 ao 24, para a glória de Deus, com a graça de Deus. Tudo pela graça. O livro de Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, que significa agradável. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo. E dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhinhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou, para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes maridos. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao meu povo e os seus deuses. Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes, para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde queres que tu fores, irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei.
eu, e ali serei sepultada. Mas faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chames Noemi, não me chame Noemi, chamai-me Mara, que significa amargosa, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita. Ruth a Moabita, pega esse daí. Sonora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega e das cevadas. Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente, poderoso, da geração de Ebimeleque, e era o seu nome Boaz, E abriu um parênteses aqui, Boaz é um tipo de Cristo, na cristologia. É um tipo de Cristo. Amém? Fecha parênteses. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, e era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. E depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixa-me colher espigas e juntá-las entre as gavelas, ou os molhos, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após a ela. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a comer, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, os molhos, deixe-a colher, e não lhe embaraceis, e deixar cair alguns punhados, deixai-o ficar, para que os colhas, e não a repreendais.
Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e derrubou o que apanhou. E foi quase um efa de cevada. E tornou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com que hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é, filha minha, que saias com as moças para que no outro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega da cevada e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivestes de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na ira. Lava-te, forte, ó. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a ira. Lava-te, pois, unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a ira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobre-lhes os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disser farei. Então foi para a ira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Boaz promete a Ruth casar com ela. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. E ficou-se, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer ao outro. Porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à ira. E disse mais: Dá cá o roupão que tem sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais: Essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Boaz casa com Ruth. E Boaz subiu à porta,
e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe, ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e se assentou. Então tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então disse, o remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma-o adiante dos habitantes e diante dos anciões do meu povo, e hás de redimir. Redime-a, se houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desraigado dentre seus irmãos. E da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunha. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de já valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der, desta moça. Ruth dá luz a Obed, vó de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja um nome afamado em Israel, e ela te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o filho, e o pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, Obed, esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom gerou a Arão, e Arão gerou Aminadab gerou a Nação gerou a Salmão gerou a Boaz gerou a Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus. Terminamos o livro de Ruth. Agora vamos para o primeiro livro de Samuel. Vem comigo na palavra, pastor Eduardo Almeida, para a glória de Deus. Tudo pela graça. Tudo pela graça. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eucana e suas 2 mulheres. Eucana é nome de homem, tá? Eucana. Houve um homem de Ramate Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha 2 mulheres.
O nome de uma era Ana, e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes, em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava e dava a ele porções do sacrifício, a Penina, sua mulher e todos os seus filhos e todas suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da tua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, se lembrou do voto que ela fez. Agiu, Glória a Deus. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel. Samuel significa ouvido por Deus. Porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer aos teus olhos, fique até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 13 bezerros e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disseram a ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Forte.
Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. O Cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Meu Deus! Que lindo isso! Eu vou repetir esse versículo. Primeiro livro de Samuel 2,9. Porque o homem não prevalecerá pela sua força. O homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Poder também tem a ver com chifre. Chifre tem a ver com poder. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Os crimes dos filhos de Eli. Primeiro livro de Samuel 2,12, vem comigo na palavra. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, dá para a gente fazer uma comparação com Mateus. Só quero abrir um parênteses aqui, que veio algo no meu coração, de Mateus 7. Eles não conheciam ao Senhor. Olha que interessante aqui, ó. Mateus capítulo 7, que diz assim: muitos naquele dia: Senhor, profetizamos nós em teu nome expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ó. Primeiro livro de Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12 e Mateus 7,22. Mateus 7,22. Quer dizer, eles não conheciam o Senhor, não tinham intimidade, relacionamento com o Senhor. Então, naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Continuemos a leitura. Fecha parênteses. Os crimes dos filhos de Eli. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão.
e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou do caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali em Siló. Quer dizer, o templo estava em Siló, o tabernáculo estava em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então lhe dizia: não, agora há de dar, e não por força a tomarei. Se não por força tomarei. E era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O ministério de Samuel. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu. E teve 3 filhos e 2 filhas. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, pois: que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio a profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor: não te manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, pois que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil.
isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e se deitou. Então Samuel achou que Eli o havia chamado. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez. Ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem. O Senhor o chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te a deitar-se, e há de ser que, se te chamar, dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Na 4ª vez agora. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, das 3 vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Os filisteus vencem os israelitas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca.
E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. 4.000 homens. E tomando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial? E diziam mais: Ai de nós, que nunca sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios, com toda a praga junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens. Esforçai-vos e sede homens. Glória a Deus, Deus abençoe a minha digníssima esposa. Deus te abençoe. Está nos acompanhando aqui nesta live, lendo a Bíblia em 100 dias. Deus te abençoe, digníssima. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram em Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas. E disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado a Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, que significa assim. Que significa: onde é a glória, né? Foi-se a glória de Israel. Onde é a glória? Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Porquanto a arca de Deus
foi levada presa e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Bem, agora vamos para... Estamos terminando já, falta só mais 2 capítulos. Vamos ler agora Lucas, o evangelista Lucas, o médico amado Lucas, 23 ao 24. Vem comigo na palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos para Lucas 23 e 24. Lucas 23 e 24. Glória a Deus. Vamos terminar o Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Terminamos Ruth, né? De Juízes entramos em Ruth, terminamos o livro de Ruth, entramos em Samuel. Agora nós vamos ler Lucas e vamos concluir Lucas para a glória de Deus. Tudo pela graça, tudo pela graça e para a glória de Deus. Vem comigo na palavra. Lucas 23, lendo a Bíblia em 100 dias. Isso é só pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Lucas 23. Glória a Deus. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Amém? E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei, ou ungido. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais, os sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele viria fazer algum sinal. Viria fazer algum sinal. Interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondeu. Estando os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência, e Herodes com os seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remete, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão, por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus gritos dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam.
e soltou-lhe o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho de Gólgota. E quando iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que o levasse após Jesus. E seguiu grande multidão de povo e de mulheres, os quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres de que não geraram, e os peitos que não amamentarem. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes, os magistrados, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, o ungido, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos a sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, ou numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram-no também, e viram o sepulcro, e como foi posto em seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento.
Lucas 24, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não a creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou. Meu Deus, olha que forte isso. O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras. Diante de Deus, de todo o povo, e como os principais do sacerdote e dos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, contudo, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Glória a Deus, estamos lendo a Bíblia em 100 dias, para a glória de Deus, nesse propósito lindo. Estamos no 26 de 100. Estamos já terminando a nossa leitura desse dia. 26 de 100. Vem comigo na palavra. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse, Jesus fala agora, ó, palavras de Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo, Jesus falando, ó, padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhe, faltam 28 segundos, estava quase terminando, vai dar, que o tempo da live é 1 hora. Eu já vou na sequência, já vou entrar na segunda parte da live. Vai faltar mais ou menos uns 5 minutinhos. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos concluir já esta leitura. Já vou entrar na sequência, na segunda parte dessa live. 26 de 100. Para a glória de Deus. Fica comigo aí. Amém? Glória a Deus.